Olá, nós, seres humanos, estamos vivendo cada vez mais. Você já pensou em que isso pode interferir na empresa familiar? Bom, não é dúvida, é um fato já, que os seres humanos ao longo do tempo estão vivendo cada vez mais. Meu avô morreu já um idoso com 59 anos de idade, eu tenho 54, nem tão velho estou assim, né? A gente vê isso a olhos vistos. As pessoas vivem mais por conta, obviamente, da ciência, por conta de alimentação, a gente tem mais conhecimento sobre o nosso próprio corpo, a gente faz mais ginástica, a gente consegue ter uma vida um pouco mais saudável em termos de alimentação, de meditação, etc. E por aí vai. E com isso, as pessoas estão também, evidentemente, mais produtivas por mais tempo. Fora todo e qualquer desafio que a gente pode ter com relação à previdência, a pagamento para as pessoas lá na frente, etc. Isso não é o assunto que nós vamos lidar agora. Fato é que cada vez que passa, nós teremos que conviver cada vez mais com as pessoas, inclusive do nosso círculo social. Se antes a gente falava e observava que com 60 anos uma pessoa já estava ali precisando aposentar, precisando, entre aspas, aposentar, agora a gente vê pessoas extremamente ativas com 90 anos de idade, com 90 e poucos anos de idade. O fundamental disso é que se aposentar deixa de ser um fator biológico, fisiológico e passa a ser muitas vezes uma opção. E vamos lá fazer um cálculo básico. Se uma pessoa tem filho ali com seus 30 anos, vamos imaginar isso, quando essa criança tiver com 20 anos de idade, o pai tem 50 anos de idade. Então, quando a criança tiver já adolescente, já às vezes formado, começa a entrar no mercado de trabalho, trabalhando na empresa da família empresária, o pai ainda tem 50 anos de idade e está na flor da idade. Quando essa pessoa, o filho, tem 30 anos de idade, o pai tem 60, ele ainda está na flor da idade. Quando tem 40, o pai tem 70 anos, ainda com toda a sua capacidade produtiva, com toda a sua capacidade mental e intelectual para tocar o negócio. Ou seja, se antes a gente tinha um espaço muito curto de diálogo entre o sucessor e o sucedido, esse espaço está se ampliando cada vez que passa mais. Isso gera repercussões fundamentais dentro de uma família empresária, porque isso eleva a importância da capacidade de comunicar. Como que nós vamos comunicar? Se antes eu precisava comunicar por 5 anos, por 6 anos, por uma década no máximo, para fazer a transição geracional dentro da empresa, a transição na gestão, agora talvez eu tenha que comunicar por 20, 30 anos. E mais, se antes eu tinha uma expectativa de tão logo substituir meu pai, minha mãe, na condução da empresa, agora eu posso ver essa expectativa frustrada e talvez eu com 60 anos de idade e meu pai lá com seus 90, ele ainda esteja querendo estar à frente da empresa. E eu, o que vou fazer da minha vida? Então a conversa ganha outra dimensão. Mais do que ficar imaginando, esperando a aposentadoria do pai, mais do que um pai ou uma mãe querer forçar, entre aspas, seu filho a trabalhar no negócio, a gente precisa de bolar um esquema para toda a família se ver satisfeita com o processo. Satisfeita com o processo, muitas vezes significa que a família não pode ter um negócio só. Ou que talvez esse incentivo para trabalhar no negócio da família tenha que ser revisto. Esses são diálogos que precisam acontecer. Não são diálogos evidentes, não são diálogos fáceis, porque nós não temos costume disso, mas nós temos que pensar os próximos 20, 30 anos. A gente tem que começar a pensar a formação do filho ainda quando ele é uma criança. Por sinal, outro dia nós até gravamos um vídeo que tem um norte-americano, que teve uma boa ideia de começar a pensar em educação de filhos lá com seus educação empresarial de filhos lá com seus 7 anos, 6 anos de idade, porque se ele tem um irmão ali, nesses 5, 6, 7 anos, que é o momento de se criar situações de solidariedade, de compartilhamento de coisas, que vão se refletir lá na frente, quando o pai for sucedido, a mãe for sucedida, e 2 irmãos, ao invés de disputarem uma posição dentro da empresa, disputarem poder, por vaidade, por dinheiro, não interessa por quê, eles vão ter um aspecto ou vão ter uma visão colaborativa entre eles. E a que ponto que a família também tem que pensar em algum momento em começar
a receber dinheiro do negócio para que ela possa, enquanto família, diversificar o investimento, abrir outras frentes de operação, outras oportunidades de negócio, fazendo com que aquele filho, que antes tinha 0 anos quando o pai tinha 30, quando a mãe tinha 30, mas que em algum momento ele tem 30 anos quando a mãe e o pai têm 60, nesse exemplo hipotético que a gente deu, com 30 anos ele já possa empreender em outros negócios. Essas são conversas fundamentais para um conselho de família. Não é à toa que cada vez que passa mais, os conselhos de família são prevalentes dentro das empresas. Isso sem a gente considerar algum tipo de morte precipitada ou até de algum tipo de adoecimento que a família, que alguém da família tem, um fundador ou uma fundadora tem, que param de ter a capacidade de manifestar sua própria vontade e precisam ser substituídos nisso. O que a gente precisa de entender é que a longevidade do ser humano, e tem gente que fala que o homem eterno já existe, que isso é só uma questão científica, o Harari defende isso, por exemplo, né? Então, assim, nós que vamos viver não mais 90 anos, 80 anos, como é a média agora, mas nós que vamos talvez viver 120 anos, 130 anos, imagina a quantidade de tempo que nós vamos ter que conviver dentro da ambiência familiar. Pense nisso. O final de ano é uma boa oportunidade, ou o início de ano, não sei quando esse vídeo vai ser lançado, mas é uma boa oportunidade da gente imaginar como serão as nossas próximas décadas, não mais os nossos próximos 5 anos, mas os nossos próximos 20, 30, 40 anos, e como serão as relações familiares entre lá, e principalmente em que isso vai interferir na família empresária. Eu convido a essa reflexão, entender a importância do conselho de família para as relações familiares e o tanto que a harmonia dessas relações familiares é importante para novos ciclos de prosperidade da empresa e para a perpetuidade do negócio. Pensa nisso, é importante. Até a próxima.